Fala pessoal, Alan de Oliveira aqui em mais um vídeo e nesse vídeo eu vou falar sobre o maior erro que eu vejo na hora de selecionar fundos imobiliários. Você sabe qual é o maior erro na hora de selecionar um fundo imobiliário? O maior erro que eu vejo é escolher um fundo baseado no seu yield, baseado no seu recebimento mensal. E o grande problema disso é o seguinte, é que quanto maior o yield, maior o risco. Então, se você quer entender tudo sobre esse assunto, assista esse vídeo aqui até o final. Vamos falar agora sobre os principais erros que eu vejo dos investidores em investir em fundos imobiliários. E na minha visão, são dois erros que acontecem constantemente. E o primeiro deles é investir em um fundo imobiliário olhando somente o seu yield, olhando somente o seu recebimento mensal. Para quem ainda está começando e está se familiarizando com os termos, o yield que eu falo é o recebimento mensal dos aluguéis, é o recebimento de dividendos mensais. Então, muitos investidores vão nesses sites que ranqueiam os fundos imobiliários e começam a olhar os fundos que pagam mais yields. O que me preocupou foi conversando com um conhecido no final de semana e 90% da sua carteira estava em fundos de papel. E esse é o resultado daquele investidor que só olha para o yield, só olha para o recebimento de dividendos. Ele acaba se concentrando demais em um tipo de fundo imobiliário. Gente, a gente precisa entender de uma vez por todas que o yield maior significa mais risco. A grande maioria dos fundos que pagam bom yield são fundos de papel. O que a gente tem que entender, gente, que fundos de papel são fundos de recebíveis, são fundos de dívidas, são dívidas imobiliárias. Então, quanto maior o yield que você recebe, maior a outra ponta está pagando. Então, existe no outro lado alguém que está pagando aquela dívida para você. E se esse yield é muito alto, se esse dividendo pago é muito alto, muito provavelmente é alto também para a outra ponta. Isso aumenta o risco. Então, se você vai aplicar em diversos títulos desse, sem ser através dos fundos imobiliários, se você vai aplicar diretamente no CRI, por exemplo, você vai entender muito mais os riscos do que se você aplicar através do fundo imobiliário. O fundo imobiliário nada mais que compactou diversos ativos de alto risco. Quando a gente está aplicando em crise, em alguns títulos imobiliários, em sua grande maioria, não todos, mas em sua grande maioria, são títulos de alto risco. Ou seja, está investindo em renda fixa de alto risco. Então existe muito essa coisa do investidor correr atrás do yield alto quando está assumindo uma fatia muito grande de risco aplicando em renda fixa de alto risco. Quando você está aplicando em um título que paga IPCA mais 10, é comum a gente ver aí CRIs pagando IPCA mais 10% ao ano, é um fundo de alto risco. Eu não estou nem analisando individualmente quem é que emitiu essa dívida e como é que tem lastro, como é que vai ser a garantia, eu não entendi, nem olhei por esse lado. Mas qualquer título pagando rendimentos como esse, bem elevados, é um título de renda fixa de alto risco. E o investidor tem que entender onde ele está pisando com o pezinho dele. Então os fundos imobiliários de papel, eles compactaram o risco de diversos títulos de renda fixa de alto risco dentro de uma casca de fundo imobiliário. Então você, ao comprar um fundo imobiliário de papel, você está comprando junto ali uma renda fixa de alto risco. É isso que você tem que ter em sua cabeça. Então, você está assumindo alto risco ali. É possível ser um bom negócio ali em 10 anos, em 20 anos, ou é possível que alguma empresa no meio do caminho dê calote, que quebre, não consiga cumprir com suas obrigações e você não ter o ganho desejado. Então, os fundos de papéis, gente, tem que entender que são de alto risco. Apesar de você olhar no mercado, não ver tanta volatilidade, dentro ali é um fundo comprado em diversos títulos de crédito privado. Então o investidor tem que entender onde ele está colocando o pé. Então, o fundo imobiliário de papel tirou um pouco essa ideia de alto risco, mas não, existe risco de crédito ali dentro. Então, quando você compra um fundo imobiliário de papel, gente, você tem que comprar, acho que a principal coisa para o investidor comum, para o investidor pessoa física, é olhar o gestor. Porque é ele que vai selecionar o risco ali dentro, não é você.
Na grande maioria das vezes, talvez 99,9% das vezes, elas não sabem fazer uma avaliação correta de risco de crédito. E, gente, é complicadíssimo fazer, não é um trabalho fácil. Muito provavelmente, a análise do risco de crédito é muito mais difícil do que analisar uma ação. É um trabalho complicadíssimo. Então, a grande maioria das pessoas não tem o know-how, não tem a expertise de escolher um bom título de crédito privado. Então, quando você vai no fundo de papel, você tem que confiar na gestão que está fazendo uma boa seleção de ativos para você. Mas independente de confiar na gestão, você tem que ter a responsabilidade e o conhecimento de saber onde você está colocando o seu dinheiro. E de saber que lá na frente é possível ter problemas, tá? Então é entender, não ficar somente preso ao yield, é entender como funciona para poder fazer uma alocação. Você tem que saber que boa parte das suas alocações em fundos de papel são de alto risco. E aí você tem que alocar de acordo. Não pode ser o maior percentual da sua carteira, tem que ser um percentual menor. Tem que entender o risco. Para mim, a filosofia de investir em fundos imobiliários é comprar bons imóveis. Quando você compra títulos de papel, fundos de papel, você está comprando crédito privado. Você não está comprando imóveis, tá? É isso que você tem que ter em mente. Então você tem que estar ciente do que você está comprando e estar ciente do risco daquela posição. Então não faça compras em fundos imobiliários, não decida investir em fundos imobiliários por conta do yield, porque normalmente o maior yield vai ser o maior risco. E se a gente tirar os fundos de papéis, e a gente vai olhar fundos de tijolo que tenham um yield alto, ele pode ser um fundo híbrido, que tenha mais de uma categoria, pode ser um fundo 100% de tijolo, que tem um percentual mínimo ali em algum recebível, mas você tem que entender é que se até você pegar um fundo que não é de papel, que estava com um yield muito alto, muito provavelmente você vai ter que estudar esse fundo e ver o tipo de contrato. Muito provavelmente são contratos típicos com prazo pequeno. Um prazo de 1 ano, 2 anos, 3 anos por vencimento, você consegue enxergar ali. Então, provavelmente, não quer dizer que é regra, na renovação daquele contrato, na mudança do aluguel, aquele yield possa não permanecer, possa reduzir. Então, provavelmente, aquele yield em um momento de renovação, ele não vai permanecer, ele vai diminuir um pouquinho para ficar de acordo com a média do mercado. Então, o investidor tem que fugir um pouco dessa ideia de yield, recebimento mensal e focar em comprar bons ativos, bons imóveis. Se ele ficar focado somente em yield, ele vai acabar comprando muito risco de crédito privado e ele pode acabar comprando também algum fundo que tenha algo que não seja recorrente. Um pagamento que veio durante um período, porque ele fez uma venda de um imóvel, um pagamento que vai durar somente 1 ano, porque tem um contrato pequeno que deu alto valor. Enfim, o investidor tem que estudar muito bem, porque na grande maioria dos casos, os melhores ativos que eu vejo, os melhores fundos imobiliários que eu vejo, eles não têm esses yields tão elevados. Ele tem yields mais em linha com o mercado, mais na média. Por quê? Porque ele tem imóveis bons. E o imóvel bom vai se valorizar ao longo do tempo. E o yield é de acordo com a economia real. E a gente sabe, se você pesquisar um pouquinho aí e ver os valores dos imóveis, o aluguel não é uma fatia grande, 1%, 2%, 1,5% do valor do imóvel. Na grande maioria das vezes é um valor bem inferior, na casa dos meios, 0,6, enfim. Mas normalmente não existe um yield tão grande em fundos de tijolo. Então o investidor tem que analisar bem, tem que estudar bem cada situação para não cair na armadilha do yield. O segundo erro que eu vejo o investidor cometendo é o erro do VP, do valor patrimonial. O investidor acha que tem oportunidade em fundos que estão sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial. A primeira coisa que você tem que entender aqui, gente, é que valor patrimonial é o patrimônio líquido dividido pelo número de cotas, tá? Então, o imóvel é o principal ativo do fundo imobiliário. Então, boa parte, sim, desse valor patrimonial vem dos imóveis, mas não é somente isso. Então, quando o investidor olha um fundo abaixo do valor patrimonial, é porque, muito provavelmente, esse fundo tem alguma vacância. Se ele estiver na casa do 0,95, 1,5, 0,90, enfim, está meio na média ali, está tudo ok. Mas normalmente os fundos que têm um bom desconto para o seu valor patrimonial é aquele fundo que tem alguma vacância, ou seja, o investidor se torna agora um especulador, porque ele está acreditando que vão alugar, que vão fazer algum contrato em determinado imóvel.
E aí perde um pouco, na minha visão, o propósito de investir em fundos imobiliários. Então, quando a gente vai pensar aqui em valor patrimonial, a gente tem que entender que a primeira coisa é o patrimônio líquido, não é somente o ativo, é o patrimônio líquido dividido pelo número de cotas, ou seja, se o fundo contraiu aí muito crédito privado, muita dívida a ser paga, é possível, muita alavancagem, e isso vai estar lá no seu patrimônio líquido, ele não vai estar claro. O outro ponto é ele achar que o preço do imóvel, o preço da cotação do fundo imobiliário é baseado no valor patrimonial e não é. Se o preço dos imóveis fossem baseados em valor patrimonial, não teria esse desconto, né? Estaria todos cotados aí no mínimo a 1. E não é isso que acontece. O preço de um ativo no mercado é baseado no seu fluxo de caixa futuro dividido por uma taxa de desconto. É assim que se forma o preço e não baseado em valor patrimonial. Então, por que o fundo está custando 0,30 do valor patrimonial? Por que o fundo está custando 0,50 do valor patrimonial? Porque o fluxo de caixa esperado dele, por conta da vacância, é baixo. Então, o preço de um ativo no mercado financeiro não é baseado em seu valor patrimonial, é baseado na expectativa do seu fluxo de caixa futuro, dividido por uma taxa de desconto. Então, se a vacância do imóvel é de 50%, se a vacância é de 60%, se a vacância é de 40%, o mercado está fazendo o fluxo de caixa daquele imóvel contando com aquela vacância ou contando até que piore, que não se renove, que aumente a vacância. A gente não sabe a perspectiva do mercado. Então é possível você ver um fundo custando 0,30 de valor patrimonial porque está com uma alta vacância e o mercado não tem expectativa que isso melhore. Ele não tem expectativa de que vai melhorar o seu fluxo de caixa. E não interessa o seu valor patrimonial, porque se o fundo passar 10 anos com vacância, você vai ver que o fundo pode ter problemas ali na frente. E vai ter que fazer uma subscrição, vai ter que emitir mais ações, enfim, ele vai ter que resolver o seu problema de caixa. E na hora de resolver esse problema de caixa, pode ser que crie mais ações e que o mercado esteja certo. Que ele não é para valer o seu valor patrimonial e por aí vai. Então, criou esse mito do mercado de que você tem que procurar fundos abaixo do valor patrimonial. Não faz o menor sentido na minha visão. Claro que a gente quer pagar barato para um ativo, todo mundo quer pagar barato, mas basear a sua decisão de investimento em valor patrimonial, que é uma canetada, o que é uma canetada? Vai chegar lá a consultoria de análise e vai ver o valor do imóvel. Ela colocou o valor do imóvel, todo ano é revisto aquele valor do imóvel. Não quer dizer que vai ser vendido por aquele valor. Não quer dizer que os caras vão pagar 1% em cima do aluguel daquele valor. Não quer dizer nada. Pode ser também que aquela avaliação que ele coloca não diga nada. Tem muito critério pessoal naquela avaliação. Se você pegar aí alguns relatórios que mostram das análises, você vai ver que existem posições pessoais, existem posições de comparar a região. E não quer dizer que o mercado vai pagar aquilo. Não quer dizer que vai dar um yield alto, não quer dizer nada. Então criou-se o mito do mercado de que você tem que comprar um fundo abaixo do seu valor patrimonial que você está comprando descontado. E o que acontece é o seguinte, está todo mundo vendo que está descontado. Se está todo mundo vendo que está descontado, não tem qualquer oportunidade. O mercado não precifica fundo imobiliário por VP. O mercado precifica fundo imobiliário por expectativa do seu fluxo de caixa. É isso que funciona, gente. Então, criou-se um mito para simplificar a análise e é um mito totalmente errado. O valor patrimonial é um critério para se enxergar, é um critério de análise, mas não é um fator decisório, não é um fator de preço. Porque o fundo está no valor patrimonial de 0,30 não quer dizer que é uma boa oportunidade. É possível que aquele imóvel não seja interessante. É possível que a próxima reavaliação do valor patrimonial cada vez caia mais. Se você estudar os fundos, diversos fundos caíram seu valor patrimonial por conta da reavaliação do preço do imóvel. E pode acontecer mais ainda no que vem aí, final do ano, normalmente a partir de novembro, começam as reavaliações, é possível cair mais e mais e mais e mais ainda. Então o investidor não pode ter isso como critério de decisão de investimentos. E não pode achar que o preço está barato, que o preço não é definido pelo VP, é sobre o fluxo de caixa esperado dividido por uma taxa de desconto. E eu diria que o maior influenciador de preço dos fundos imobiliários é a sua vacância, que vai ser uma expectativa do valor futuro do seu caixa, com a taxa de juros atual, que reflete diretamente na sua taxa de desconto. Então o investidor, às vezes, entra no mercado de fundos imobiliários achando que vai fazer trade, que vai comprar o fundo de 0,30 e vai vender caro, que vai para o VP, ele vai ganhar dinheiro. Não vai. Para de se iludir.
O mercado de fundos imobiliários, você comprou imóvel. As oscilações dos imóveis não são assim. Vai subir a inflação, vai subir um pouquinho aqui, vai ter um ajuste em uma coisa ali e por aí vai. Não fiquem sonhando. Quer fazer trade? Vai para outro lugar. Não fica tentando fazer trade especulando em fundo imobiliário. Pensa aqui em renda. Pensa em bons imóveis. E aí sim você está fazendo a alocação correta. Então os principais erros que eu vejo do investidor é esse. Ele achando que está vendo uma grande oportunidade. Se está todo mundo vendo, não existe qualquer grande oportunidade. Ah, o que é que acha de comprar imóvel com vacância? Fumo. Então você está comprando um imóvel apostando que alguém vai alugar por mais 10 anos. Calma aí. A gente não pode investir apostando que alguém vai alugar um imóvel. Você tem que investir em imóveis bons. Os imóveis bons, sim, aumentam a probabilidade de alguém alugar. É esse o seu foco. E não querer um imóvel que está vago há 3 anos já. Se está 3, 4, 5 anos vago, quer dizer que é um imóvel interessante que vão alugar? Não sei, é questionável. Então o investidor tem que ficar muito atento aos fundos imobiliários nesses dois aspectos que eu comentei nesse vídeo. O yield, para o investidor não ficar se entupindo aí de renda fixa de alto risco, você consegue às vezes a mesma rentabilidade que diversos fundos um tesouro direto. Então você quer uma rentabilidade mensal, você quer um pagamento semestral, você consegue lá com muito menos risco. Não tem que ficar assim caracolando aí, procurando fundo de papel só porque o dinheiro pinga na sua conta todo mês. Você vai ganhar no final das contas a mesma coisa, tá? Então tem que ter um juízo, tem que ter um limite ali de risco. Eu tenho um fundo de papel, mas tem que ter um limite, você tem que colocar um limite ali para não crescer muito o risco. Afinal, você não está comprando imóvel, você está comprando papel, tá? Tem que ficar atento a isso. Cada título é cada título, cada um tem sua regra, cada um tem sua garantia. Então, não é bem simples de pegar o maior yield. E o segundo erro é ficar baseando decisão em VP, em valor patrimonial, achando que o mercado vai acompanhar, que vão pagar preço de valor patrimonial. Não pagam nas ações e não pagam em fundos imobiliários. Não vão pagar. O mercado não vai precificar assim. Esquece isso. O mercado vai precificar com a expectativa de fluxo de caixa futuro. E sem conversa. E o que vai acontecer é o seguinte, vai ter aí 50 fundos aí com valor patrimonial baixo, abaixo de 1. Um deles vai conseguir dar certo, vai mudar o quadro, vai acabar a vacância, vai acabar se valorizando bastante e ele vai ser utilizado como o sonho, né, como gatilho para vocês procurarem essas oportunidades. Sendo que os outros 49 que não andaram, ninguém vai comentar, vai ser ignorado pelo mercado. Então não cai nessa armadilha de ficar procurando FII baseado em VP baixo, baseado em vacância, acreditando no futuro da mudança, acreditando em grandes resultados com fundos imobiliários. Fundos imobiliários é muito interessante para quem tem a cabeça certa, investir em imóveis de qualidade e pensar no longo prazo, pensar numa rentabilidade acima da inflação no longo prazo. Bom, então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês um pouco nesse vídeo a ter uma visão melhor sobre os fundos imobiliários e saber selecionar as melhores opções aí que tem no mercado. Não cair na armadilha do yield e não cair na armadilha do VP, do valor patrimonial. Então é isso, pessoal. Queria agradecer aí a visualização de todos vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo que eu vou ver pessoalmente, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço e bons investimentos.